Olá, tchanã, bom dia. Tá no ar o Corneta Metrópolis desta segunda-feira, dia 13 de julho. Tá acabando o Mundial 2026, porém, ainda estamos aqui como estamos desde o dia 11 de junho, todos os dias a partir das 9h30 da manhã, para debater tudo o que está acontecendo. A questão é a seguinte: uma semana depois da frustrante derrota para a Noruega, Piper, parecia que a gente estava esquecendo, certo? Mas não. A CBF postou um vídeo motivacional. Neymar foi para Disney, para Las Vegas. O Vini Júnior está comemorando aniversário na Sardenha. O Matheus Cunha já desfilou em picape lá no Nordeste. E o Alisson, Piperno, resolveu postar texto dizendo que quer o Hexa. Não, sério, meu Deus do céu. E ainda temos uma semana de Copa, um ranço desse time já misturado com a saudade dessa Copa de 48 seleções, não, dessa vez 48 seleções, 104 jogos, só faltam 4, Pipo. A gente assistiu 100 jogos com prorrogação e muitas histórias para a posteridade, da irritação com as dificuldades impostas ao Irã, ao carisma de seleções como Cabo Verde, Curaçao, Paraguai, até a Bélgica, Pipo, dançando foi carismática. A Copa deixa o brasileiro, ainda o único povo que festejou 5 Copas, com uma sensação de que as coisas realmente mudaram. No nosso caso, para muito pior, viu, Fábio Pé? Por isso, no programa de hoje, a gente vai discutir com o torcedor brasileiro, ainda mixed feelings, Piperno. As pessoas querem assistir Copa e, ao mesmo tempo, se lembram que nessa Copa fomos tristes novamente. Então, na nossa enquete de hoje, uma semana depois, você não quer saber da seleção, você, apareceu aqui para mim, não se conforma ainda com a eliminação ou ainda espera uma satisfação convincente do Ancelotti? Essa pergunta das nossas redes sociais, nos nossos canais no YouTube. Se você está assistindo a gente pelos canais de Fast TV, entra nos nossos canais, assine-os, deixe seu like e participe conosco na segunda tela. Assiste a gente na televisão e participa com a gente na segunda tela. Bom dia, Fábio Piperno. Você está mais feliz ou mais triste? Bom dia, dona Marília Ruiz. Um grande abraço à nossa audiência. Eu quero dizer que essa seleção que se despediu melancolicamente contra a Noruega, ela não foi apenas a mais antipática, como ela é também a pior seleção que o Brasil já apresentou numa Copa do Mundo em todos os tempos, certamente, né, nesse período aí de 90 para cá, porque 90 o Brasil também caiu precocemente, mas pelo menos jogando um pouquinho melhor. A verdade é que ela não deixa saudade alguma. E são ídolos de papel, ídolos que se desfizeram logo após a eliminação do Brasil, porque realmente eles têm muito pouco carisma e pouquíssima, para não dizer quase que nenhuma, identificação com o povo brasileiro, com o futebol brasileiro. E é claro que às vezes até pode parecer meio demagógico falar nesses termos e dessa forma, mas é o que essa seleção merece. Seria realmente uma pena a gente ter que discutir a possibilidade de permanência ou não na seleção desses jogadores de 3 ciclos fracassados. Se 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, o que dirão então 4 ciclos de Copa do Mundo com quem fez tão pouco pela seleção brasileira e, sobretudo, com quem não teve a dignidade e a coragem de voltar, de retornar ao Brasil para dar algum tipo de satisfação ao torcedor. Porque perderam, não jogaram nada, exigiram um tratamento de garotos mimados, só que após a derrota essa seleção se desfez sem dar qualquer tipo de satisfação. Pois é, exatamente. Seguimos é o país do vídeo pronto. Ontem ficamos muito frustrados com esse vídeo da CBF, a gente conseguiu falar sobre ele ontem, falaremos mais durante o programa de hoje. Vou dar bom dia para o Robson Morelli, que está em Nova York, para votar na nossa enquete, e aí a gente vai dar início aos debates do dia, que inclui inclusive o aumento da Copa do Mundo em 2030. Bom dia, Marília, bom dia, Piperno, bom dia a todos. Calma, Piperno, calma. Só é segunda-feira ainda. Olha só, o Piperno está coberto de razão. Essa seleção foi uma porcaria. Os jogadores não são dignos de vestir a camisa da seleção e a gente acompanhou isso em campo, fora de campo e depois na despedida. Eu voto na enquete pelo questionamento do treinador. Se o Ancelotti veio com toda essa pompa para fazer isso que ele fez, para não entender o que é o futebol brasileiro, o que é a seleção brasileira, o que é o povo brasileiro, o que representa uma Copa do Mundo para o Brasil, ele pode pegar a malinha dele e ir embora, né? Se for para continuar nesse fogo baixo,
A gente tem muito outros treinadores que fazem a mesma coisa e que seguem a cartilha da CBF. Então não precisa de um estrangeiro, não precisa de um cara que não entendeu o que é jogar o Brasil na Copa do Mundo, de um cara que passa a mão na cabeça de alguns jogadores, de um cara que fica fechado num grupo e muda pouco. Então, se for para fazer isso, pode ir embora, pode ir embora. Então eu fico com a alternativa, eu cobro o Ancelotti, que para mim foi quem mais deixou a desejar, porque eu já não esperava muito desses jogadores. Agora eu esperava muito do treinador. E a gente está vendo que, além de ser uma Copa, a gente vai falar disso, dos atacantes, além de ser uma Copa de quem joga do meio para frente, além de ser uma Copa de jogadores com personalidade, também é uma Copa de bons treinadores. E a gente não tem absolutamente nada disso. Nem bons jogadores, nem personalidade, nem um treinador que ainda entendeu o que é o Brasil na Copa. Pois muito bem, você que está com a gente nos canais da Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo e para vocês que estão com a gente aqui no YouTube, a gente segue, porque tudo que está ruim, Pipeno, pode piorar. Claro, você falou sim. sobre a classificação do Brasil ser a pior dos últimos muitos anos. Na verdade, só não é pior que da Copa de 34, né? Quando perdeu o primeiro jogo já voltou para casa e naquela ocasião ficou em 14º lugar. Dessa vez ficou em 11º, só que, Pipeno, a posição do Brasil dessa vez ela é pior que da Copa de 90, porque naquela ocasião não existia 16 avos de final, eram menos seleções e o Brasil pegou a Argentina, né, que chegou à final. Dessa vez não, pegou a Noruega, que caiu na perna seguinte. A verdade é a seguinte, o Infantino, a gente está vendo aqui atrás de mim o vídeo da CBF, daqui a pouco a gente vai debater um pouco sobre ele, mas o Infantino ontem, aproveitando esse dia sem Copa, ele tenta uma postura teflon. Todas as críticas feitas a ele, e desde a submissão aos Estados Unidos, desde questões envolvendo vistos e preparação de equipes, né, para a Copa do Mundo, inclusive staff de algumas seleções que foram cortadas porque algumas pessoas não conseguiram visto, não é só jogador, a questão do hábito da Somália, outras questões de trabalho de jornalista, de estádios que não tinham, entre aspas, o tal do padrão FIFA, que a FIFA sempre obriga que se tenha, lugares cobertos, estádios em que o vestiário tem que ser no meio do campo, por exemplo. Quantas reformas precisou fazer o Maracanã para se adaptar ao padrão FIFA? E a gente vê tantos representantes da imprensa reclamando de situações complicadas em alguns dos estados. Aí o Infantino ontem falou o seguinte, Pipe: quando você organiza uma Copa do Mundo, organiza para o mundo inteiro, não apenas para a Europa e a América do Sul, mas para todos os continentes. Todas as nações sonham em disputar uma Copa do Mundo. A qualidade do futebol continua evoluindo em todas as partes do planeta. Se você nega aos países menores, eu não sei o que ele quis dizer com menores, menores em território, menores em tradição, menores em importância, a palavra menor não cabe, mas de qualquer forma, se você nega aos países menores a chance de se classificar, também tira deles um importante incentivo para continuar se desenvolvendo e dando dinheirinho para a FIFA, né, Pipe? E quanto mais tem futebol no mundo, mais a FIFA continua. Aí eu te pergunto, Pipe, evidentemente que a gente foi impactado nessa Copa, e você que estava nos canais do Fast TV, a gente está de volta, evidentemente que a gente foi impactado nessa Copa por histórias inesquecíveis de times estreantes em Copa do Mundo, com menos tradição em Copa do Mundo, franco-atiradores na Copa do Mundo. A imagem dos reis da Holanda dançando no vestiário com a turma de Curaçao é muito legal, a consagração do time de Cabo Verde, que já tinha feito uma eliminatória africana interessante, que foi a Copa do Mundo e foi grandona na Copa do Mundo. O que o Paraguai conseguiu fazer contra a Alemanha. Outras histórias muito interessantes. Agora, quando a FIFA usa isso para se autoaplaudir, Pipeno, me parece um pouco bizarro. Porque a Copa do Mundo que vem, ela já é superlativa em quantidade de países que vão ter que gastar dinheiro para sediar, inclusive os 3 da América do Sul, por exemplo. Ele está falando que se não tem futebol só na Europa e na América do Sul, a próxima Copa é na Europa, na América do Sul e Marrocos. Ele está querendo, na verdade, aumentar o faturamento da FIFA, né? Bom, ele quer aumentar o faturamento da FIFA e ele quer, inclusive, prolongar, né, a sua permanência como presidente da FIFA. Aliás, é um cargo que, nossa, exige muito sacrifício, atenção, entrega, e ninguém quer largar em hipótese alguma. Então, ele emerge como líder da FIFA após o FIFA Gate.
Mas ele era uma alternativa lá de transição e tal, é uma transição que já vai para o quarto mandato, ele vai se recandidatar a um quarto mandato. Então, quando ele começa a distribuir jogos em todas as regiões por todas as regiões do mundo, é óbvio que ele está agradando aos eleitores de diferentes regiões do mundo. O Infantino, minha gente, também é um político, aliás, é um político de mão cheia e ninguém pode ignorar isso, porque qualquer chefe de Estado em regime democrático, ele tem um mandato limitado, acaba o mandato, ele vai embora, tem um limite lá de reeleição, ele sai, ele é obrigado a sair por lei, ao passo que o Infantino não. Então ele vai convivendo com legiões e legiões diferentes de líderes políticos. Por exemplo, a Copa do Mundo nos Estados Unidos foi parcialmente preparada por um presidente democrata e ela é entregue por um presidente republicano. E o Infantino vai convivendo com todo mundo. É assim que funciona no mundo todo. Então, quando ele espalha a Copa do Mundo por 6 países, de cara ele está agradando 6 a 6 eleitores. Paraguai, por exemplo, ele vai receber um joguinho de Copa do Mundo, algo inimaginável pelo tamanho e pelas carências do país, mas ele se dispôs a construir um estádio para sediar um jogo de Copa do Mundo. Imaginem só a folia que vai ser de distribuição de dinheiro, inclusive vai ser alegria de construtoras, como a gente sempre vê mundo afora. Mas a questão é outra. Por exemplo, o Infantino sai dessa Copa do Mundo extremamente contestado pela Europa, por conta até daquela questão do Balogun. Muito bem. Qual vai ser o impacto eleitoral disso aí? Praticamente nenhum, porque ele já consegue neutralizar qualquer tipo de reação, qualquer tipo de oposição europeia, à medida em que ele já acena com o aumento da Copa do Mundo para 64 países, ou seja, 16 vagas a mais. Provavelmente 16 votos a mais, agradando sobretudo eleitores da Ásia e da África, continentes que têm muitos votos e que hoje são os continentes que acabam decidindo a eleição para mandatário da FIFA. Ou seja, por mais que ele possa ser contestado por países importantes, inclusive, a reeleição dele está absolutamente assegurada. Mas a Copa não, né? Mas a Copa não, porque a Europa ela pega muito no pé da FIFA, a UEFA pega muito no pé da FIFA, e os jogadores estão comprando essa briga. Os jogadores estão cansados. Os jogadores estão cansados com o calendário europeu e também com o calendário de uma Copa do Mundo com 48 seleções, com 104 jogos. A gente vê isso em campo. A Inglaterra cansou, a Noruega cansou, a Argentina está cansada, a Espanha ainda não deu tudo o que podia. A Noruega, inclusive, teve um jogo que ela poupou jogadores. A UEFA trabalha muito isso para bater no fígado da FIFA. Então, no meu modo de ver, é a única entidade capaz de fazer isso. Porque tem os melhores jogadores, os melhores campeonatos, os campeonatos reconhecidos no mundo inteiro e tem muito mais times na Copa do Mundo. Então, sem as seleções da Europa, não tem Copa do Mundo. Não tem Copa do Mundo. O Piperno falou da votação do Infantino, é política, e de fato é mesmo, e sempre foi. O João Avelange, brasileiro, presidente da FIFA, ele começou tudo isso, né? Ele começou tudo isso. Mas e tem ainda um agravante. A América do Sul, por exemplo, costuma votar em bloco, né? Eles fecham o acordo e todo mundo vota no único candidato, geralmente é o candidato que está no poder. Então, tudo isso faz parte dessa política chula, né, baixa, do futebol em todo lugar, e também na FIFA. Agora, esportivamente, está ficando pesado para a FIFA. Esportivamente, os jogadores não querem jogar mais. Os jogadores gostam, inclusive, de jogar os seus campeonatos regionais, nacionais, né? Então, a Copa do Mundo deságua no momento em que todos eles estão em fim, todos eles na Europa, né? Estão em fim de temporada. Então, tudo isso é motivo para fazer frente a essa ideia, né? Essa ideia de grandeza da FIFA de 48, 64 e por aí vai, né? E por aí vai. Porque isso implica em 2 meses de competição, isso implica em mais jogos, isso implica em mais seleções juntas depois de uma temporada na Europa, por exemplo. Então, a gente vai ter que analisar tudo isso direitinho. Não é tão simples assim o Infantino decidir tudo isso sozinho.
Ó, tem uma questão em relação às 64 seleções que também apagaria o que a gente considerou, eu pelo menos considero, uma, entre aspas, injustiça que essa Copa promoveu. Por exemplo, com 64 seleções, a ideia é que se classifiquem só os 2 primeiros de cada grupo e não mais terceiros mais bem classificados. A gente viu o Irã, dessa vez, ser eliminado no último dia sentado no sofá por conta de um empate de compadres. Esportivamente, faria sentido, já que está estabelecidas 16 avos de final, você ter grupos que se classificam só os 2 primeiros. Ainda que a gente vá ter grupos ainda mais fracos na primeira fase, dando aos times mais favoritos ainda mais chances de avançar. E a gente não vai ver times emergentes como a gente viu dessa vez no 16 avos. Tem os 2 lados da moeda, Piper. Você vai ter mais cabeças de chave mais favoritos, mas você vai tirar essa imprecisão de ter terceiros mais bem classificados. Ao mesmo tempo que, ao ter terceiros mais bem classificados, você viu times piores se classificando para mata-matas de Copa do Mundo. Ô Marília, eu acho que essa mudança é inevitável. Para mim, essa mudança ela já está precificada e ela vai ser, só falta ser anunciada. Eu entendo que a solução com 48, ela é muito pior do que 32 ou mesmo 64, por incrível que pareça, porque tem realmente essa questão esportiva que você muito bem destacou. Não faz o menor sentido, por exemplo, uma seleção que tenha jogado no grupo do Brasil depender para avançar a primeira fase do resultado de uma seleção que está lá no grupo do Irã, por exemplo. 5 dias depois. Que joga 5 dias depois. Até do ponto de vista, enfim, logístico, ou seja, acabaram os meus jogos. E agora? Eu pego o avião de volta ou fico aqui pagando hotel, gastando e sem saber que tipo de atividade eu vou ter que fazer? A cartinha do Irã pedindo para serem esportivamente justos e terem fair play no último dia não adiantou. O empate tirou o Irã da Copa. Exatamente. E aí, imagina, por exemplo, a seleção que joga no grupo que... o primeiro grupo que encerrou os seus jogos. Uma Copa comprida... a gente vai assistir jogos da primeira fase por mais 5 dias. Então, nesses 5 dias, que tipo de treinamento ela vai ter? Porque ela não sabe se ela vai continuar ou se ela volta. Que tipo de, por exemplo, atendimento médico aos jogadores vai ocorrer? Como vai ser a concentração? Quem é que vai arcar com esses custos? Tem toda uma série de providências, inclusive logísticas, que são adiadas ou são suspensas por conta da indefinição. Ou seja, a solução desse número quebrado aí, ela é a pior possível. Ou se faz com 32 ou se faz com 64. Eu acho, claro, é óbvio que com 64 você vai ter um monte de seleção ruim na Copa do Mundo, porque em números redondos está dizendo que 1 a cada 3 seleções do mundo vai participar da Copa. Que filtro é esse? Então daqui a pouco vamos acabar com as eliminatórias. A gente estava falando de política, Piperno, e eu ouvi, rapidinho, Robson, a gente estava falando de política e eu ouvi já uma pessoa, um brasileiro que atua com muita frequência nos bastidores da Conmebol sobre isso, antes da frase dele de ontem, tá? A gente estava imaginando que isso aconteceria na Copa de 34 e eu ouvi dessa pessoa, que é uma pessoa da CBF, que atua nos bastidores da Conmebol sempre, falando o seguinte, que isso enfraqueceria as confederações, porque torna as eliminatórias inúteis. E aí você vender os direitos das eliminatórias vai ser uma coisa difícil. As confederações, e a gente já estava falando sobre a Confederação Sul-Americana por conta de terem 10 vagas na próxima Copa, 3 já garantidas e as outras 7 já estão garantidas. Então, sim, a Conmebol já teria que na Copa de 2030 se reinventar para que as eliminatórias em pontos corridos tivessem alguma questão. Senão, quem vai participar disso com algum gosto, entendeu? Vai virar uma grande Copa América de pontos corridos. A Conmebol ainda estava pensando o que faria se começa o ano que vem as eliminatórias para a próxima Copa. Se isso se adiantar, e com o que falou o Infantino, e se mantiverem as 6 vagas e meia para a América do Sul, todo mundo da América do Sul sempre vai para a Copa. Se aumentar para 64 e mantiverem as 7 vagas e meia para a América do Sul, vamos para a próxima Copa todo mundo e para outra provavelmente todo mundo. A questão é o que vai ser feito das confederações. Evidentemente a gente está num continente que é privilegiado, tem muito mais vaga por clube, é o jeito mais fácil de se classificar na América do Sul, porque é nessa coisa de pontos corridos. A Europa tem muito mais países e menos vaga por país. A gente vai ter que ver como as confederações vão lidar com isso. A Europa tem uma Liga das Nações que atrapalha a eliminatória. Claro. Tem eliminatórias para a Eurocopa, que a gente não tem eliminatórias para a Copa América.
Até porque Todo a UEFA mundo vai tá para a em Copa conflito América. Então, as com a datas FIFA. para as outras confederações começam a ficar mais difíceis nessas condições. Então, a gente vai eliminar a eliminatória, Pipeno. Talvez o ranking da FIFA classifique para a Copa. E a gente tem, Morelli, as datas FIFAs sendo ocupadas por outra coisa. E também tem uma outra discussão. Se vai aumentar a Copa do Mundo, vai ter que diminuir a data FIFA. Porque a UEFA, a Conmebol, o futebol de clubes vai ter que aparecer em algum lugar. Não dá para ter Copa do Mundo um ano, no outro ano Eurocopa, no outro ano Copa América, com todo mundo participando o tempo todo. Os clubes vão chiar. É exatamente isso. Eu acho que a Conmebol, por exemplo, ainda não se deu conta desse esvaziamento que seria não terem as eliminatórias. E aí você pode mandar qualquer seleção disputar a eliminatória porque sabe que vai se classificar. E aí você reúne os seus principais jogadores num amistoso, em 2 semanas de treinamento, numa viagem para algum lugar, né? Então, assim, tudo isso muda. Eu acho que as confederações se deram conta disso. Em relação ao aumento de seleções, ou a FIFA pensar que não é justo esportivamente o terceiro colocado ir para a Copa. Eu acho que a FIFA não toma nenhuma decisão pensando esportivamente. Ela toma decisão pensando financeiramente, pensando em abocanhar mais seleções, em abocanhar mais continentes, em fazer uma média com todo mundo. Ela não está muito preocupada se o terceiro colocado é justo ou é injusto, se vai ter jogo de compadre ou se não vai ter jogo de compadre, se vai ter jogo de seleções mais fracas contra seleções mais fracas. Eu acho que ela não pensa nada disso. O que ela pensa é no din-din, é no dinheiro, em ter todo o mundo esportivo nas suas mãos. Então é assim que ela toma as decisões, sempre foi. Agradando, né? O João Avelange, quando foi fazer as suas primeiras visitas no continente africano, era para agradar e para ter votos, né? Era para agradar e para ter votos. E a Copa foi realizada em 2010 na África do Sul. Então, é muito mais político, é muito mais interesse financeiro. Agora, eu penso que a FIFA mexe num produto, gente, que dá certo e que é legal, que é a Copa do Mundo. Se ela ficar abrindo e mudando muito, é capaz que ela perca esse produto. E ainda volta a frisar, a Europa é ponto-chave em tudo isso. Se a FIFA não convencer a UEFA e as seleções europeias de que vale a pena, ela não vai conseguir dar um passo. Bom, a UEFA e a FIFA não estão sentando a mesma mesa e não são, tem que dar o dedinho para voltar a conversar. Tá difícil a relação. E aí, Pipeno, para a gente terminar esse assunto de o que a gente aprendeu com essa Copa e como será a próxima, tem uma outra questão. Existe um estudo feito por esses grupos técnicos da FIFA, que eu estava lendo ontem no site da FIFA, sobre as paradas técnicas que foram, na verdade, oficialmente implementadas por conta do calor, mas extraoficialmente a gente percebe por que elas foram implementadas, versus o aumento da temperatura média global, apesar dos negacionistas do clima, há um problema do aquecimento global. E aí a próxima Copa do Mundo, Pipero, inicia no inverno aqui na América do Sul, o pontapé inicial que será dado. Porém, faz um pouquinho de calor, mais do que está fazendo em cidades dos Estados Unidos, em Portugal, Marrocos no verão e Espanha, Pepe. Na Espanha faz 45 graus em algumas cidades no verão. Aí nós vamos ter uma Copa no verão. Então, talvez a FIFA precise pensar em marcar a Copa do Mundo em outras épocas do mundo. De novo, vai ser em fim de temporada. E em fim de temporada em países mais quentes do que os Estados Unidos, o Canadá e o México. Outro dia, eu estava, acho que com você, aí esperando começar algum programa e tal. Quando, a gente de trabalha repente, pouco, Pipo. Eu vi uma tarja, assim, algum programa jornalístico e tal, era assim... Mais de 1.000 pessoas, onda de calor já matou mais de 1.000 pessoas na França. Aí aquilo eu parei para olhar e falei, caramba, mas como é gente para burro, hein? O verão europeu vai ser quente, Pipo, vai ser Então aí divertido. você imagina o seguinte, se a atual onda de calor está matando tanta gente assim, você imagina numa Copa do Mundo que atrai pessoas do mundo todo, olha a situação, né? E aí na Espanha... em Portugal, que são países muito quentes no verão, e sobretudo no norte da África, Marrocos. Faz um pouco de calor lá. Eu acho que faz um pouco de calor. E detalhe, né, vai ter gente, algumas seleções
Elas vão jogar, elas vão começar a Copa aqui na América do Sul, no inverno, aí pegam um avião e vão para o meio da onda de calor lá na Europa. Faz frio em Montevidéu e Buenos Aires no inverno, faz frio. Então, eu fico imaginando como é que vai ser a preparação, porque, imagina, enfim, a seleção X lá e tal, ela vai se classificar para a Copa. Então ela vai escolher a sua base de treinamento. Na Espanha. Em Sevilha, vai 50 graus em Aí Sevilha. sai o sorteio. Eu sei porque minha família é da Andaluzia, 50 mas graus. espera lá, eu vou ficar baseado em Sevilha, mas vou ter que fazer um jogo em Buenos Aires. Ah, é pouco frio. Então, eu vou ter que sair dos 50 para uma temperatura próxima a zero em Buenos Aires, nessa época de junho. Então, do ponto de vista logístico e climático, já vai ser uma Copa complicada. Agora, veja. Pensa uma outra coisa que eu gostaria de lembrar. São países que estão acostumados com futebol, Portugal e Espanha, certo, Piper? Certo. Tem com 64 seleções, teria que ter 64 centros de treinamento aptos a receber essas seleções, né, Pipo? 64 lugares com as mesmas qualidades, talvez uns melhores do que o outro. Tem o Real Madrid, tem o Atlético de Madrid, tem o Benfica. Mas também tem, Piperno, o Almeria. Então, mas não é tudo igual. Eu acho que uma Copa do Mundo na França, desculpa, Espanha, Portugal e Marrocos, até porque Marrocos está construindo um monte de coisas, muitas instalações para futebol e tal, eu acho que esse problema ele vai ser, até que vai ser bem equacionado. Agora, e a Copa seguinte? 34 na Arábia Saudita. Como é que a Arábia Saudita, por mais recursos que tem, mais dinheiro que brote aí de petrodólar e tal, ela vai conseguir montar uma infraestrutura adequada para hospedar outras 63 seleções? Vai ser, sim, uma operação titânica. Muita gente ganhando dinheirinho, né, Pipo? Muito. Mais estádios. Obra nova, dinheirinho novo. Pois é, você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo, aqui no YouTube a gente segue com essa discussão, porque, Pipeno, Morelli, a gente falou dessas questões todas, que são coisas que, no final das contas, aí começam os campeonatos, começa a Champions League, o bastidor fica mais esquecido, mas é bom lembrar daqui a 4 anos para falar, a gente falou que talvez essas coisas acontecessem. Existe até a possibilidade, eu imagino, Pipero, numa condição como essa, de em vez de Argentina, Uruguai e Paraguai jogarem só um jogo de Copa do Mundo nos seus estádios, o telão ficou chateado com a conversa. Calma, vai ficar tudo bem. Existe até a possibilidade, Pipero, de a gente ter primeiras fases nesses países, porque não vai ter estádio suficiente para 64 seleções jogarem os seus primeiros 3 jogos. Pelo menos 3 vezes 64 vai acontecer, Pipero. Então. Não tem Eu ia falar que aí descaracteriza a Copa do Mundo, né, gente? Você jogar uma partida na Argentina, uma no Uruguai, uma no Paraguai, aí vai todo mundo para Marrocos, aí o pessoal do Marrocos vai para Espanha, o pessoal da Espanha vai para Portugal, aí você não sabe onde você vai jogar. É uma confusão danada, né? É uma confusão danada. E mais uma prova de que a FIFA, o senhor Infantino, ele não está pensando no torcedor, por causa desses deslocamentos todos. A Copa é feita para o torcedor, a gente esquece isso às vezes, né? Ele não está pensando nos times que fazem o espetáculo, nas seleções, né, que fazem o espetáculo, vão ficar para lá e para cá. Algumas, como a gente viu nessa Copa aqui, o Irã, que podia ficar num lugar, foi mandado para outro, e aí entrava, saía. Então tem tudo isso que a FIFA assina, que a FIFA define, sem a menor condição ou questionamento ou vontade de ouvir as outras partes, né? Torcedor, as confederações, as seleções. Então a FIFA decide tudo isso sozinha e vai tomando as suas decisões. Então tem muita coisa para a gente falar. A gente não tem que esquecer, duas coisas depois dessa Copa do Mundo. A seleção brasileira, o fiasco da seleção brasileira, e esses mandos e desmandos da FIFA nos Estados Unidos o tempo todo, já pensando nas outras Copas do Mundo. O Brasil, o mundo gosta de Copa do Mundo. Estamos de volta, para quem estava nesse intervalinho. E é o seguinte, Piperno, eu vou contar um outro dado aqui, para vocês depois verem e falar, lá no pessoal do Metrópolis falou isso ano passado. Por exemplo, este ano a gente teve Copa Africana de Nações no Marrocos, final entre Marrocos e Senegal, com o tapetão posterior, que no campo o Senegal foi campeão, o tapetão 2 meses depois deu o título para Marrocos, mas o presidente do Senegal disse, eu não vou devolver a taça não. Então a gente não sabe os desdobramentos disso. Ano que vem, Pipeno, tem de novo Copa Africana de Nações, no meio do ano.
será disputado? Deveria ser disputado onde? No Marrocos de novo, né? Para ver se as instalações estão boas e tal. Não, a Copa Africana de Nações, o ano que vem, acontecerá em Uganda, Tanzânia e Quênia, Piper. Então. Que é um lugar que tem bastante futebol, para construir bastante estádio, faz muito sentido essa Copa não ser de novo. Não acho que Marrocos tem o direito de sediar, mas se é para pensar na organização de um torneio, tá tendo já eliminatórias para a Copa Africana de Nações no ano que vem. Será em Uganda, Quênia e Tanzânia no ano que vem, Piper. Uganda foi para a Copa? Não foi, Piper. Quênia, mas do jeito vai, né? E Quênia? Também não. Tanzânia? Também não. Ou seja, vamos então seguir o modelo FIFA, vamos espalhar o nosso grande evento. Por quê? Porque nesses países provavelmente tem muita infraestrutura a ser construída, e infraestrutura a ser construída significa muito dinheiro para muita gente. Falando em dinheirinho e infraestrutura, a gente falou desses deslocamentos. Evidentemente que essa Copa foi uma Copa continental, né, na América do Norte inteira, e deslocamentos importantes. Talvez a gente tenha ficado menos impactado por isso, porque o Brasil se deu muito bem no chaveamento. Deslocamentos muito pequenos o Brasil precisou fazer. Jogou um jogo na Filadélfia, 2 jogos em Nova York, um jogo em Miami e um jogo em Dallas, não, Houston. Houston. Porque o Brasil teve deslocamentos muito pequenos na costa leste dos Estados Unidos. Amanhã acontece a primeira semifinal. Vamos, Piper, vamos falar de futebol. Amanhã começa a primeira semifinal da Copa do Mundo, França contra a Espanha, 2 times considerados grandes favoritos desde que a Copa começou, o atual campeão da Eurocopa, a seleção sensação, que parece de fato jogar na velocidade 2 nessa Copa do Mundo, enquanto as outras seleções jogam na velocidade 1 e tropeçam. A verdade, Piper, que hoje estava lendo os jornais espanhóis, a lição de casa desse programa foi assim, a Marília leu os jornais espanhóis, Piper leu os jornais franceses. Aí